Quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Eu não sei o que fazer sem ti, Senhor. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Bom dia. Está tudo bem? Porque estamos na casa do Senhor. Obrigado, Edu.
Então, estamos aqui para celebrar a quem? Alguém que fez anos, não é? Não, estamos aqui para celebrar ao nosso Deus, não é? E isso é motivo de alegria. Então, como já puderam visualizar, o nosso pastor foi, não é? Está de férias. Está de férias e envia um forte abraço para toda a igreja, desejando as bênçãos do Senhor para cada um aqui presente e não só, mesmo para aqueles que não estão presentes. Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco. Alguns eu sei que estão pela primeira vez, que é o caso pela primeira vez ao domingo, não é? Porque já estiveram conosco numa quarta-feira. É o irmão e a cunhada da Savana, ele chama-se Sandro e ela Regiane, não é? São os nossos irmãos que vieram uns dias para estarem com a sua família aqui, que vieram lá do Brasil. Também temos pela primeira vez um casal com 2 filhos, eles estão cá já em Portugal há algum tempo, vieram da Colômbia, é o Jean Paul e a Adriana, e os seus 2 filhos. Eu sei que a pequenina se chama Sara, o rapaz eu não sei. Mas a todos, não sei se alguém está pela primeira vez, mais alguém. Temos muitas visitas que já são habituais, que vêm lá desde Lisboa, de Santo António de Cavaleiros, desde Braga e de outros locais, não é? Então, para todos um forte abraço, com o desejo de bênçãos do Senhor, e que nesta manhã possamos estar aqui com o firme propósito de louvar e adorar ao nosso bom Deus. Também temos alguns aniversariantes que durante esta semana fizeram anos. Eu tenho aqui no nosso boletim, está aqui um conjunto de 4. Começou nesta semana pela nossa irmã Alda Reis. Eu convidava a Alda, ela levantou o braço, mas eu convidava a levantar-se. É a nossa irmã Alda Reis, completou pela graça de Deus. Depois, não sei se está connosco, o Lucas Branco. Julgo que não, é aquele Lucas bonito que muitas vezes anda aí a fazer umas travessuras, não é? Temos outra aniversariante, que é a irmã Agnieszka. Alguém sabe quem é? É Joana, exatamente. Mas a maioria conhece-a como Joana. Joana, podes te levantar. A Joana. Ontem foi a Jane Garcia, que eu julgo que é a mãe de Lucas, não é? Não, terei confundido. Pronto, mas também não está connosco. Está lá. Então, pronto, então o abraço vai redobrado, não é? E hoje... E o irmão Carlos. Exato. O Lucas é o Lucas Garcia, está bem, ok. Então, e hoje também temos um outro aniversariante, que não é da nossa igreja, mas está connosco, que é o Vítor Paulo. Quem é que não conhece o Vítor Paulo? Vítor Paulo, podes ficar de pé? Então, para todos os aniversariantes, bênçãos do Senhor, com o desejo de que o Senhor continue a dirigir e orientar as suas vidas em cada momento. Quanto aos anúncios, estamos assim num período de verão, não há assim muita coisa, mas só para recordar que na quarta-feira nós temos o nosso culto de estudo bíblico e oração.
fundamentalmente de oração. É a oportunidade que nós temos para contactar, temos sempre essa oportunidade, mas num grupo mais alargado, orar ao Senhor. Continuamos a ter a melhor escola do mundo às 10 horas, não começa às 10h10, nem às 10h15, é às 10 horas. E se forem para uma escola normal, se chegarem um quarto de hora atrasados, o que é que levam? Levam falta, não é? Aqui nós não marcamos falta, mas o Senhor que vê todas as coisas, Ele avalia a nossa fidelidade. E no próximo domingo, nós vamos ter o nosso culto na Missão da Fogueira. Dia 17 é o culto na Missão da Fogueira. Eu agora ia convidar o irmão Telmo Briosa para vir aqui e nos dirigir numa palavra de oração, pedindo ao Senhor que Ele possa abençoar este culto, possa abençoar a cada irmão aqui presente, a cada visitante aqui presente, a cada amigo, mas sobretudo que Ele possa abençoar a sua palavra, que mais daqui a pouco vai vir de encontro às necessidades dos nossos corações. Possamos estar sensíveis a ela. Pedindo também pelo nosso pastor, que continua a guardar, e pelos nossos irmãos enfermos. Então, o nosso irmão Telmo Briosa. Eu pedi àqueles que pudessem que vamos ficar de pé e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças, Senhor, porque na manhã, neste teu dia, nos encontramos na tua casa, Senhor. Graças te damos pela liberdade que tu nos tens dado, pelas bênçãos que tu derramas diariamente sobre as nossas vidas, Senhor, e que tu, ó Deus, a todos possas abençoar, guardar e cuidar com o teu manto, Senhor, sobre cada um. Pedimos nesta manhã, Senhor, por esta tua igreja, Senhor, por a escola dominical que já foi realizada e pela lição que podemos estudar dos teus ensinamentos para cada um de nós, Senhor. Te pedimos também por aqueles que nos visitam, Senhor, tu estejas com eles, os abençoes, só tu conheces as suas vidas, os seus corações, as suas necessidades, mas tu és o Deus que pode suprir todas as coisas. Ó Deus bendito, também te rogamos pelo nosso pastor, onde ele se encontra, Senhor, com a sua família, que tu abençoes e que ele possa ter umas férias de descanso e abençoadas por ti, Senhor. E ainda te rogamos, Senhor, pelo estudo, a pregação da tua palavra, Senhor, que esta manhã irá ter lugar, que tu abençoes o teu servo e que possamos sair daqui mais cheios do teu Santo Espírito e repletos da tua graça, Senhor. Abençoa e dirige-nos neste dia, pois estas coisas te pedimos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Podem continuar de pé, porque o grupo no período de louvor, o grupo de louvor certamente que vai exigir isso, não é? Na verdade agora, bom dia, irmãos. Eu ia pedir para que os irmãos estivessem sentados só um minuto antes de começarmos mesmo o período de louvor. Você pode sentar, tomar o seu assento. Eu queria, antes de começarmos o louvor, antes de começarmos a leitura bíblica, eu queria trazer aqui, vou me aventurar mais uma vez na recitação de um poema. Então, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse momento. Ui! Deixa eu só subir aqui, irmãos. Eu preciso muito da estante também. Aqui. Pronto. Tem por tema assim, Espírito Santo amigo. Não é da minha autoria, tá bem? Espírito Santo amigo. Vamos ser sinceros? Enquanto Jesus lá na cruz morria, outro presente, o céu para nós, já preparava. Mas depois do que fizemos com o seu filho, por que
conosco Deus ainda se importava. A verdade é que do céu, ninguém merecia ganhar mais nada. Mas como um presente já embrulhado, como um novo plano de amor bolado, na porta do céu ficou posicionado, só esperando Jesus entrar glorificado. E depois desceu para cá, para ficar logo na terra dos ingratos. Um ser tão grande, tão divino, aceitar ficar aqui comigo. E sabe o que mais incrível? Mesmo tão ingratos, podemos chamá-lo de Espírito Santo amigo. Conhecido também como o Consolador. Afinal, se ele não fosse enviado, não suportaríamos tamanha saudade e dor. Só escolheríamos a maldade ao invés do amor. Às vezes, ainda o esquecemos. E muitas vezes o rejeitamos. Depois, reclamamos que estamos perdidos, quando fomos nós que o afastamos. Às vezes, nos sentimos sozinhos. Às vezes, erramos o caminho, enquanto temos disponível nosso Espírito Santo amigo. Como isso é possível? Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Por isso, ore assim comigo. Espírito Santo amigo, por favor, fique comigo. Fique bem perto, me convença do que é certo. Me ajude a manter a pureza. Me ajude com as minhas fraquezas. Me dê sempre a sua opinião, seja a bússola do meu coração. Me guarde dos perigos lá de fora. Me abraça, me protege e me consola. Esteja ao meu lado na aflição. Traduz para Deus a minha oração. Podes em mim mudar tudo. Gera em mim o teu fruto de paz, paciência, bondade, alegria, amor e fidelidade. Quero amar mais o meu próximo. Me ensina o domínio próprio. Oh, querido Espírito Santo amigo. Sabes todos os mistérios, pois pairavas desde o início da face da terra. Tem tanta sabedoria, me ensina um pouco dela. És parte da divina trindade, me ensina a viver a santidade. És tão poderoso e amável, me dê mais paz e coragem. Espírito Santo amigo, quando o Senhor me ajuda, eu realmente consigo. Fica sempre comigo. Todos podemos falar assim com Ele. Estar com Ele é totalmente possível. Então, não esqueça, não duvide, não o cale, não blasfeme. Porque você sabe, você o sente. Não viva uma vida sem sentido, então não viva uma vida sem senti-lo. Porque Ele é totalmente acessível. E realmente, nós não merecemos. Ele foi do céu um presente. Nós podemos chamá-lo de amigo. Ele quer estar na sua vida presente. Esse Espírito Santo, tão divino, também quer ser amigo da gente. É muito bom poder falar de Deus e falar do Espírito Santo. Deus é tão generoso, irmãos, tão generoso que um dia Ele enviou Jesus para morrer por nós. E Jesus morreu por nós, mas Ele falou para os discípulos assim, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não se preocupem, eu não vou vos deixar só. E Ele enviou o Espírito Santo. E nós temos acesso a Ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Ele também quer ser amigo da gente. Não esqueçam. Não se afastem. Não apaguem Ele dos vossos corações. E nesse momento, celebrando a vida de Jesus, o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós vamos cantar. Agora sim, a igreja vai ficar de pé. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Vamos glorificar ao Senhor. Eu vou pedir uma ajuda assim da igreja. Eu sei que a igreja todos os domingos canta muito alegre, está muito feliz, mas hoje nós precisamos muito da ajuda e das vozes dos irmãos. Então nós vamos cantar todos juntos, muito bonito, mas antes disso nós vamos fazer uma leitura bíblica. E também, como é um culto congregacional, nós vamos ler o Salmo 145, do 1 ao 10, tá bem? Então todos juntos vamos fazer essa leitura. Eu te exaltarei, ó Deus.
Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Amém. Os teus santos te bendirão. Nesse momento, todas as tribos, povos e raças, juntos, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Esse coral, que agora eu ouvi, parei de cantar e ouvi a igreja toda. Eu preciso que a igreja continue desse jeito. Nós vamos cantar agora sobre a santidade do Senhor. Tu és santo, nós vamos engrandecê-lo. Já estamos fazendo isso. Nós vamos engrandecê-lo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de toda adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Vamos fazer uma coisa? Eu vou cantar e a igreja vai responder. Eu vou dizer, tu és santo, porque nós não temos uma segunda voz, né? Seria a minha amiga Inês, que hoje não pôde estar aqui. Mas eu canto, tu és santo, e a igreja responde, tu és santo, poderoso. A igreja já sabe como funciona essa canção. Então, me ajudem, por favor. Vamos lá? Poderoso,
coração. Eu te sigo, eu te ouço, Eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. A igreja, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador, poderoso Deus, é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressuscitou, sempre reinará, sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só pra Ele viverei. Ele é meu Senhor. A igreja. Poderoso Deus é o Emanuel. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressuscitou, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só pra Ele viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só pra Ele viverei. Príncipe da paz, só pra Ele viverei. Amém. Você pode estar sentado no seu lugar nesse momento. Teve até o contracanto do Guto. Muito obrigada, Guto. Deus abençoe. Irmãos, nesse momento nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você está à vontade para vir aqui ao altar e trazer seu dízimo e sua oferta. Você que nos visita, não sinta-se constrangido em fazer. Nós fazemos isso como louvor e adoração ao Senhor, porque Ele tem sido nosso sustento. Ele tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então nós fazemos isso como adoração, como louvor ao Senhor. Então você que nos visita, fique à vontade, não sinta-se constrangido em fazê-lo, tá bem? Enquanto nós fazemos, os irmãos podem trazer os seus dízimos e suas ofertas ao altar. Tua graça me alcançou pra ti
pedir para o pastor César fazer essa oração pelos dízimos e ofertas. Por favor, pastor. Pai Santo, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, a tua presença. Nós te agradecemos a tua graça, a tua misericórdia para connosco. A forma, Senhor, como tu nos tocas, como tu nos falas, como tu, Senhor, te aproximas de nós. Obrigado nesta manhã, Senhor, por cada vida. Cada um que está na tua presença, Senhor, com as suas dificuldades, as suas necessidades. Mas, acima de tudo, Senhor, com a esperança e a expectativa daquilo que tu podes fazer, Senhor, nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque de uma forma tão maravilhosa, Senhor, tu cuidas de nós. A cada momento, a cada instante, Senhor. Obrigado por aqueles que contribuíram, Senhor, com as suas ofertas, os seus dízimos, Senhor, pela sua fidelidade. Tu possas abençoar, tu possas, Senhor, trazer, Senhor, bênçãos sobre as suas vidas, Pai. Esta manhã, Senhor, queremos escutar-te, queremos continuar a ouvir-te, Senhor, através da tua palavra, do teu servo que a vai entregar, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, desperta-nos, aviva-nos, Senhor, mexe connosco, Pai. Toca-nos nesta manhã, Senhor, para que de alguma forma nós possamos cumprir o teu propósito, possamos fazer a tua vontade, Senhor, até que tu venhas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Nós vamos cantar uma canção que diz assim: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, ou o meu coração também inunda, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces e dos hinos. Ele é meu e também o teu Senhor. Amém? Nós vamos cantar essa canção. Mágoas inundam o teu coração.
bom caminhar sabendo que o Senhor cuida de nós. Ele é meu, Ele é o nosso Senhor. Ele é meu e também o teu Senhor. Nesse momento, nós vamos chamar as crianças aqui para frente. Vou pedir para que as crianças venham aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção muito conhecida pela igreja e muito conhecida pelas crianças, mas nunca mais cantamos. Então, cadê as crianças? Luquinhas, Leonor, Bernardo, vem, B. A Nono está tentando arrastar o B, mas ele não veio, mas tudo bem. Um dia ele vem. Um dia ele vem. Luquinhas. Estarinha, não vem? Estarinha ajudar hoje? Não vem? Tá bem. Tem mais crianças, gente? É porque as meninas já estão crescendo e não querem mais ser criança. Tudo bem, tudo bem. Mas pronto, também estamos de férias aí, as outras crianças não estão, mas enfim, nós temos uma boa quantidade de criança hoje. Vocês vão me ajudar. Nós vamos cantar aquela canção que diz: Jesus é o meu super-herói. É muito fácil esses gestos. Assim, nós não temos o Lucas hoje com as mãos livres, porque ele está ali tocando. Nós não temos a Lena aqui conosco. Mas vocês vão ter que se contentar comigo, que esquece dos passos. Mas eu acho, mais ou menos, que assim, Jesus é meu super-herói. É assim, Lucas? Jesus é meu super-herói. Isso, pronto. Pelo menos no começo eu lembro. Então, Jesus é meu super-herói, que me conduz à vitória. Ele vive no meu coração e não apenas em uma história. Jesus é o meu campeão, que me ajuda a vencer o mal. Ele, para mim, é um amigão. Jesus é genial. Tá bem? Vamos lembrar. E depois nós vamos pedir para que os irmãos que estão sentados fiquem em pé e nós vamos cantar todos juntos, tá bem? Vamos lá? Aqui. Mas tudo bem. Tá tudo certo, irmãos, tá tudo certo. Nós vamos ficar todos de pé nesse momento. Nós vamos cantar 2 vezes agora. Não, foi um erro meu, na verdade. Foi um erro. Vamos cantar 2 vezes agora. Agora com a igreja. Os irmãos lembraram dos passos. É muito simples, é fácil. Nós já cantamos várias vezes essa canção aqui. E nós vamos falar que Jesus é o nosso super-herói. Ele morreu por nós na cruz, não é? Ele nos salvou. E quem salva é super-herói. Vamos lá, todos juntos? Yeah.
Amém. Vou pedir para o Lucas orar pelas crianças nesse momento e elas vão sair para a salinha. Bom, Pai, nós te agradecemos muito, Pai, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, e neste preciso momento, Pai, cantar com as nossas crianças, Deus. São um bem tão precioso que Tu nos dás, Pai, e nós queremos estar aptos, Senhor, também a cuidar delas, Pai. Mas, primeiramente, agradecer-te por elas verdadeiramente, Pai. Elas demonstram a Tua beleza também na nossa vida, Senhor. O cuidado que Tu tens connosco, nós queremos ter com elas, Pai. Então, nós te pedimos grandes bênçãos para as vidas delas, Pai, para as famílias, Senhor, que nos capacites, Pai, e que aos pais Tu deixes sabedoria, Deus, e discernimento, Senhor, para as criares nos Teus caminhos, Pai. Muito obrigado por elas, Deus, que elas possam crescer, Senhor, e a saber a Tua palavra, Pai, e a tornarem-se crianças e pessoas um dia na sociedade aptas, Senhor, com um coração guardado para Ti, Pai. Este é o nosso desejo, Senhor, capacita-nos e agradecemos-te mais uma vez por este dia, Pai. É muito bom poder estar aqui com elas, Pai. É isto que nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Finalmente a salinha. Não tem sabor. O testemunho lá. Bom dia, irmãos. Confesso que é sempre muito nervoso estar aqui para partilhar um pouco da palavra do Senhor para os irmãos. Confesso que quando o pastor Paulo me convidou, na verdade ele me convocou faz mais ou menos uns 2 meses, e confesso que desde então eu não tenho dormido direito, tenho ficado muito nervoso, mas confio no Senhor, sei que Ele vai fazer o melhor. Bom, eu queria abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, e ler a partir do capítulo 13 até o versículo 20. 1 Pedro 13, 20. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos foi trazida na revelação de Cristo. Como filhos na obediência, não vos amoldeis às paixões que teníeis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todos o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como com um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Antes de começar, eu queria fazer uma oração. Pai, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Primeiramente, quero Te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus bom, um Deus que cuida de nós, Pai. Neste momento, Pai, apesar de mim, fale, Senhor, com a Tua igreja, Pai. Fale através de mim, Pai, na Tua igreja, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar capacitação e que essa palavra venha tocar, Senhor, nos nossos corações, Pai. Tudo isso que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Pedro é uma carta muito interessante. Ela é uma carta que ela foi escrita num contexto muito próprio daquela época. Há alguns debates sobre a questão da data, de quando ela foi escrita, mas fato é que começa a ter uma perseguição em Roma, e Pedro ele olha para os demais irmãos que estão nessa região, estão na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, e ele olha para aquela igreja e fala assim, olha, começou uma perseguição no Império, e essa perseguição que agora está aqui em Roma, ela vai chegar até vocês.
Então, eu vou escrever essa carta para que vocês fiquem firmes numa esperança que vocês têm. Ele vai escrever para nós ficarmos firmes numa esperança que ele vai chamar da expiação pelo sangue do Cordeiro. E quando o pastor me desafiou e ele falou assim: olha, eu queria que você falasse sobre algum dos apóstolos ou algum personagem do Novo Testamento que foi impactado depois do Sermão do Monte. E o pastor, pronto, eu queria ter falado sobre Paulo, mas o pastor falou: olha, Paulo eu já vou falar, então você pode falar sobre Pedro, você pode falar sobre Tiago, você pode falar sobre João. E eu falei: tá bom, então eu vou orar e vou buscar o que eu vou falar, e abri a primeira carta de Pedro, e logo esse versículo 3 já me chamou a atenção, e há 2 meses atrás eu senti no coração que era esse tema que eu queria falar hoje com a igreja. E eu pensei, estava a pensar, confesso que na primeira vez que eu vim aqui partilhar o Evangelho, o título foi a última coisa que eu pensei. Eu só pensei do título quando o pastor mandou mensagem. Ele falou assim: Gabriel, não tem nenhum título a sua mensagem amanhã? E eu: ei, pastor, calma aí, vou pensar num título. E hoje foi ao contrário. Hoje o título foi a primeira coisa que veio. E eu estava a pensar, e eu gostaria de falar uma coisa antes para os irmãos, antes de nós entrarmos na pregação em si. A palavra, antes de falar para a igreja, ela fala primeiro comigo. E essa palavra, ela não tem falado comigo, ela tem me batido. Foi alguns dias de olhar para a mensagem, olhar para a palavra e chorar e pensar, até o ponto de falar assim: Senhor, é isso mesmo? O Senhor tem razão, tem certeza? E hoje eu estava pedindo para Deus confirmar a palavra, e eu desci para a escola dominical dos jovens, dos adultos, e o Edu estava a falar. E quando eu entrei ali pelo fundo, o Edu estava a falar sobre o capítulo 17 de João. E a primeira coisa que eu ouço quando o Edu fala é: santificas na palavra, a tua palavra é a verdade. E ali, naquele momento, eu tive a confirmação que realmente essa era a vontade que Deus tinha para a igreja. E para falar em santificação e falar em santidade, eu não queria falar no livro de Pedro, embora eu tenha escolhido o tema da mensagem central seja o tema de Pedro, mas eu acho que para a gente falar sobre santidade, a gente tem que voltar para o livro de Levíticos, porque o livro de Levíticos é um livro que vai falar sobre a santidade. Pedro, quando ele vai escrever "Sede santo porque eu sou santo", ele clama e ele recua a uma passagem de Levítico. O livro de Levítico é um livro onde Deus fala para um povo: olha, eu sou Deus santo, vocês têm que ser santos. E no livro de Levítico, a partir do capítulo 16, eu vou ler, os irmãos não precisam ler, só me acompanham na leitura. Levítico 16 vai falar sobre um tema muito interessante, um tema que é muito importante para as nossas vidas de hoje. Então, no capítulo 16 de Levítico vai dizer o seguinte: o Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho e na cintura se cobrirá com a mitra de linho. São estes as vestes sagradas, banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho, sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará 2 bodes e porá diante do Senhor, e a tenda da porta do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, e um bode será para o Senhor, e o outro bode será emissário. Arão fará chegar o bode que cai a sorte para o Senhor, e oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte será o bode emissário, será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Os irmãos podem estar pensando: o que tem a ver Pedro com esse título, com essa passagem de Levítico? Confesso que eu também estava com um pouco de dúvida, eu também estava orando para Deus me ajudar a fazer esse link. E fato é que o livro de Levítico é um livro que nos ensina a adorar a Deus.
O livro de Levítico às vezes é chato, e eu às vezes tinha esse pensamento de, poxa, é um livro chato. Quando eu ia ler, eu tentava correr o livro, eu lia na transversal assim, e um dia a ler o livro, eu entendi o propósito dele. O livro de Levítico é um livro que nos chama a ser santo, porque o nosso Deus é santo. É um livro que nos chama e nos convoca e nos ensina a ser santos. É um livro onde Deus ele passa como se fosse um manual para nós. E ele olha e fala assim, olha, eu sou santo. Faça essas coisas porque vocês vão se aproximar da minha santidade. A santidade de Deus é uma coisa que é impossível de ser alcançada. Então Deus ele coloca regras e coloca ritos para que nós possamos alcançar de alguma maneira essa santidade. E no capítulo 16 é uma coisa muito interessante. Se nós voltarmos algumas páginas, a gente chega no capítulo 10. O capítulo 10 vai falar sobre Nadab e Abiú. Nadab e Abiú são os filhos de Arão que morreram quando entraram no santuário para oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles entraram com fogo estranho na presença do Senhor e Deus exterminou eles. É uma coisa que me fez pensar muito. Eles entraram com fogo que não era do jeito que Deus tinha ordenado. Deus ordenou eles entrarem na presença dele de uma maneira e eles não entraram daquela maneira. Isso nos faz refletir para a nossa vida. Nós devemos entrar na presença de Deus não é de qualquer jeito. Nós temos um jeito para estar na presença de Deus. A presença de Deus é coisa séria. E Deus ele vai dizer isso, fala, olha, ninguém chega na minha presença de qualquer maneira. Ninguém chega na minha presença e fica na minha maneira de qualquer maneira. A gente tem que seguir regras, a gente tem que seguir normas. E Deus então ele vai decretar o dia da expiação. Ele fala assim, olha, uma vez por ano vocês vão entrar na minha presença. E nesse dia que vocês entrarem, vocês vão ter que cumprir todos esses rituais para poderem estar na minha presença, para uma pessoa, uma vez por ano, ver a minha glória. E a gente vai ver isso, que Deus ele vai pedir para Arão matar um cordeiro e entrar na presença de Deus, e depois vai pegar 2 bodes, e esse bode, por mais que as palavras pareçam ser difíceis, propiciação, expiação, sejam palavras difíceis, é coisa fácil. O bode que significava o bode da expiação, ele tinha um significado. Era para pegar e levar o pecado do povo de Israel para longe. E quando nós olhamos para Cristo, Ele é a nossa expiação. Por isso que Pedro vai dizer que nós temos que estar firmados na expiação de Cristo. Porque é através do sangue de Cristo que nós temos o nosso pecado levado. O bode expiatório, esse primeiro bode, ele era trazido, tirado sorte, e se era decretado que aquele bode seria o bode emissário, o sacerdote colocava a mão nele, e simbolicamente o sacerdote passava o pecado de toda a congregação para aquele bode. E esse bode era lançado para o deserto, simbolizando que o pecado de Israel tinha sido lançado para fora da congregação. E é isso que Cristo faz conosco na cruz. Quando nós olhamos agora para Cristo na cruz, nós vemos que Ele pega o nosso pecado, mas não mais simbolicamente. Ele pega o nosso pecado e Ele lança fora. Ele apaga os nossos pecados. Só que, por outro lado, nós também temos um outro bode. Nós temos um bode chamado bode do holocausto. E para esse bode eu queria dar um pouco mais de ênfase. Esse bode ele era oferecido em holocausto, ele era sacrificado, e o sangue dele era aspergido sobre a tampa do propiciatório. E a tampa do propiciatório nada mais é do que a tampa da Arca da Aliança. Então o sacerdote ele entrava e ele jogava o sangue desse animal sobre a tampa do propiciatório. E a palavra propiciatório, a palavra propiciação tem um significado muito importante. A palavra propiciação ela significa aplacamento da ira de Deus. Deus ele é um Deus que tem características, Deus ele é Deus que tem atributos. E por muitas das vezes a gente pensa nos atributos de Deus, nós pensamos no amor, na santidade, na justiça, mas nós esquecemos que Deus ele também é ira. O nosso Deus ele é um Deus que, pela sua justiça e pela sua santidade, ele também é um Deus de ira. E a gente fala, mas como que pode Deus ser um Deus de ira se ele é amor? É porque a ira de Deus ela é santa. E graças a Deus pela sua santa ira. Porque quando nós olhamos para a imagem do bode, nós olhamos para a imagem do dia da expiação, nós damos graças a Deus porque Deus ele tem ira, ele é ira. E nesse dia o bode ele era oferecido em sacrifício quando o seu sangue era jogado na tampa do propiciatório. E um detalhe importante, a Arca da Aliança ela levava 3 coisas. Dentro da Arca da Aliança era colocado a lei, era colocado o maná e era colocado a vara de Arão que floresceu. Esses
três objetos que era colocado dentro da arca tinham um peso muito importante. Não era qualquer objeto. Em Romanos 4,15 a gente vai ver que Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 4, versículo 15, ele vai dizer o seguinte: a lei suscita a ira de Deus. Pela lei, quando Deus dá a lei, e pelo fato de Deus ser um Deus justo, ele tem que dar a lei. Quando ele dá a lei, isso causa ira nele. E a gente vê que dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei. Era algo que Deus olhava e Deus sentia ira. Outro objeto era o maná. O maná foi quando o povo no deserto se rebelou contra Deus e ele disse que não queria mais aquele maná. E aquilo significou que o povo não queria as bênçãos diárias de Deus. O povo queria voltar para o Egito, queria comer as cebolas do Egito e estava abandonando as bênçãos diárias que Deus tinha naqueles dias. Outra coisa que também causava ira em Deus. E a terceira era a vara de Arão, que floresceu porque o povo não acreditou na palavra de Deus. Pelo fato do povo não ter acreditado no que Deus tinha falado, isso também causava ira em Deus. E a tampa do propiciatório era feita de ouro e ela colocada por cima. E quando o bode era sacrificado e o sangue era aspergido, simbolicamente aquilo representava, Deus olhava para aquela tampa, quando ele sentia ira, ele sentia também justiça, porque ele viu o sangue do cordeiro ali derramado, ele falava assim: a minha ira foi aplacada. Por conta do sangue desse cordeiro, a minha ira foi aplacada. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a mesma coisa. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Cristo levando sobre si os nossos pecados. E nós vemos Deus aplacando a sua ira sobre Cristo. Quando nós abrimos, e eu vou abrir aqui em Isaías 53, quando nós abrimos em Isaías 53, nós podemos ver um pouco do peso desse aplacamento da ira de Deus. Isaías 53, a partir do 4, vai dizer o seguinte: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tociciadores, não abriu a boca. Isso daqui é um pouco da imagem do aplacamento da ira de Deus sobre a vida de Jesus. Jesus, quando ele vem para a terra, ele vem como esse cordeiro. O cordeiro no deserto ele era imolado e o seu sangue era aspergido sobre o altar, sobre o propiciatório. Hoje, o cordeiro já foi imolado. O cordeiro que Pedro vai dizer que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse cordeiro foi morto e o seu sangue foi usado para aplacamento dos nossos pecados. Cristo, ao mesmo tempo que ele é o perdão dos nossos pecados, ele também é o aplacamento da ira de Deus. Deus, ele, quando olha para nós hoje, Deus, ele olha e não vê mais nós. Nós que aceitamos a Cristo, nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Deus olha para nós e ele não vê mais nós, esse corpo. Ele não vê mais aquelas coisas que causavam ira nele. Ele vê agora um cordeiro, o sangue de um cordeiro que foi imolado e que seu sangue foi aplacamento das nossas iras. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é uma coisa muito importante. Quando nós olhamos e analisamos com esse olho de Levítico, do dia da expiação, é uma coisa que nos causa até um certo tipo às vezes eu fico até falando que eu não sou digno. E o poema que a Yas leu hoje é muito sobre isso. Às vezes eu olho e falo assim: eu não sou merecedor disso. Não sou merecedor dessa graça. Eu não sou merecedor dessa misericórdia de Deus para a minha vida. Mas o povo em Israel, o dia da expiação era um dia de festa. O dia da expiação era um dia de festa porque era um dia que o povo tinha os seus pecados apagados e Deus tinha a sua ira aplacada. Na cruz, quando Cristo morre, Deus, ele olha para Cristo e ele olha para nós e fala assim: olha,
minha ira já foi aplacada. Quando nós olhamos para João 3:36, João 3:16 é muito conhecido e todo mundo conhece, e nós sabemos que o que fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3:36 vai falar uma outra coisa um pouco mais importante. Não diria mais importante, mas uma coisa um pouco mais séria para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. João 3:36 vai dizer o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é muito sério. Hoje, para nós que somos salvos e que temos Jesus nas nossas vidas, nós olhamos para a cruz e nós vemos aplacamento. Nós olhamos para a cruz e nós não temos mais a ira de Deus sobre as nossas vidas. As nossas vidas o nosso pecado já foi aplacado, o nosso pecado já foi apagado e a ira de Deus já foi apaziguada. Porém, para aquele que olha para a cruz e não reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, olha para a cruz e não vê mais isso, vê ainda a mão da ira de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia vai ser clara, vai falar assim: olha, se você não crê em Cristo, se você permanece rebelde contra o Filho, a ira de Deus ainda está sobre a sua vida. Só que para nós, para quem ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, a vida está debaixo da ira de Deus e pronto. Para nós, isso carrega um peso. Para quem é salvo, para quem é filho adotado de Deus, tem um peso. E esse peso é a santificação. Nós, quando aceitamos Cristo como nosso único Salvador, isso implica na nossa vida uma transformação. A nossa vida hoje, ela não pode ser mais como era no passado. E Pedro vai dizer exatamente o seguinte: Pedro, no versículo 14 do primeiro capítulo, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer: filhinhos, ele vai dizer o seguinte: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. O preço da vida, quando nós aceitamos Jesus, é um preço de viver em santidade. Nós devemos ser santos, porque nós temos um Deus que é santo. Nós devemos viver uma vida santa, porque o nosso Deus é santo. Hoje nós representamos Cristo na terra. Quando Cristo morreu e nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós não vivemos mais a nossa vida. E voltando lá para trás em Levítico, quando o sacerdote entrava à presença de Deus, ele entrava com o sangue do cordeiro, e o sangue do cordeiro escondia o pecado. Hoje, quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos também com o sangue do cordeiro, mas nós entramos com o sangue do cordeiro, filho de Deus, e esse sangue nos remete a uma vida santa. Nós temos que nos santificar, porque nós carregamos um peso de um sangue santo. O sangue de Cristo é um sangue do Filho de Deus, é o sangue do próprio Deus. E isso tem um peso nas nossas vidas. Nós não podemos viver como nós vivíamos antes. Quando nós estávamos no pecado, nós tínhamos uma vida. Hoje, quando nós vivemos debaixo do sangue de Cristo, quando nós vivemos uma nova vida, uma nova criatura, nós devemos viver uma vida santa, uma vida conforme aquele que nos comprou. Nós somos filhos adotados mediante a um pagamento de sangue. E isso nos faz termos uma vida santa, isso faz que nós sejamos santos. Quando Israel estava nesse processo no dia da expiação, eles tinham que se santificar, e a palavra vai dizer que eles tinham que afligir as suas almas, eles tinham que fazer jejuns, orações, porque eles tinham que buscar ser santificados, e a nossa vida ela tem que ser dessa busca incessante pela santificação. Eu tenho uma imagem um pouco engraçada sobre a santificação. Eu falo isso daí geralmente para os jovens, mas hoje os irmãos me permitam falar isso para a igreja. Mas no primeiro filme do Shrek, ele tem uma cena que o Shrek olha para o burro e o burro olha para ele e fala assim: Shrek, o que você é? Você é um ogro? E o Shrek olha para o burro e fala assim: eu sou um ogro. Ele fala assim: mas o ogro, ele é como cebolas. A cebola tem camadas e o ogro também tem camadas. A nossa vida de santificação,
ela é como se fosse uma cebola, ela tem camadas. Quando nós somos justificados, nós aceitamos Jesus e pronto, somos justificados. Mas assim como a cebola, e eu sei que esse exemplo é até engraçado, mas assim como a cebola, ela tem camadas e você tem que tirar aquelas primeiras partes que estão sujas, que estão estragadas, para depois a cebola ficar limpa, assim é a nossa vida. Nós entramos no processo de justificação, mas depois o processo de santificação é um processo que ele vai lapidando e ele vai demorando. A santificação, ela não acontece de imediato, ela é um processo que ela só se concretiza quando Cristo voltar e quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Quando nós formos glorificados na volta de Cristo, assim nós teremos cumprido e será completa a nossa santificação. E então, quando o povo de Israel, quando buscava essa santificação, ele buscava nesses moldes de ajoelhar e buscar a Deus, afligir a sua alma para ser santificado. E assim devemos ser nós hoje. Hoje, essa semana, enquanto eu preparava o sermão, eu estava a buscar e falava: Senhor, como que eu vou pregar? Como que eu vou falar isso? Eu estava mesmo assim, desesperado para dar a mensagem de hoje. E eu lembro que eu estava orando e falei: Senhor, como que eu vou falar sobre santidade para a igreja? Sendo que eu sou o que mais precisa. Eu sou o que mais precisa me santificar. Como é que eu posso? Como é que eu vou fazer isso? E pronto, durante a semana eu fui buscando essa imersão em buscar uma santidade. E não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil, é uma coisa que requer luta. As tentações, elas vêm e a gente tende a cair. Mas quando nós estamos firmes em Cristo, quando nós estamos firmes na cruz, nós lembramos que as tentações, elas vêm, mas nós fomos comprados por um sangue. E eu lembro que o nosso pastor Paulo, a primeira aula que ele me deu na escola dominical, ele falou sobre a carta de Gálatas. Ele disse que toda vez que nós pecamos, nós estamos martelando um prego na mão de Cristo. Isso me fez ver o pecado de uma outra forma. O pecado não é uma coisa apenas que eu pequei, eu errei o alvo. Não. O pecado é você pegar Cristo na cruz de novo. É você estar ali crucificando Cristo novamente. Quando nós vivemos a nossa vida, quando nós somos comprados e vivemos a vida quando não éramos crentes, a nossa vida, ela é uma vida que nós estamos crucificando Cristo de novo na cruz. Quando nós vivemos uma vida que não é santa, é uma vida que nós estamos crucificando Cristo novamente na cruz. A palavra santo significa separado, consagrado. Hoje nós somos povo santo. E Pedro vai dizer isso mais para frente na carta, vai falar: olha, vocês são geração eleita, são povo santo. Nós somos um povo que é separado. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui por pouco tempo, mas esse pouco tempo que nós estamos aqui, nós não podemos viver conforme o mundo. O facto de nós falarmos que nós somos filhos de Deus não é apenas uma menção a status. Nunca foi status. Cristianismo nunca foi ser status. Nunca, ao longo da história, você falar eu sou cristão nunca foi padrão de ser status, de ser alguma coisa. Você ser cristão é padrão de ser afrontado, é padrão de ser perseguido. A vida cristã, ela não é fácil, ela nunca vai ser fácil. E por isso que nós devemos viver uma vida santa, porque o mundo tem que olhar para nós e tem que ver em nós pessoas diferentes. O mundo tem que olhar para nós e tem que ver que nós somos diferentes. Nós estamos aqui, mas não somos iguais aos que estão aqui. Nós somos diferentes, nós somos comprados com um preço de sangue. E aqui eu vou terminar, já vou para o encerramento. Eu sei que a hora já passa. Quando Cristo morre na cruz, e esse é um exemplo muito interessante que Levítico também nos traz. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, ele tinha que entrar na presença com a presença do Cordeiro. Ninguém entra na presença de Deus sem a presença do Cordeiro. E hoje também é assim, ninguém chega e ninguém entra na presença de Deus se não for através de Jesus. Ninguém entra na presença de Deus se não estiver carregando o sangue de Cristo. É interessante porque a Bíblia vai dizer que a linha, a ponte que tinha sido quebrada, Jesus consertou. Mas isso não impede que todos vão ter acesso.
Todos terão acesso mediante a ponte, mediante o Cordeiro. A ligação entre a humanidade e Deus, ela foi reconstruída através de Cristo, mas isso não implica que todos vão ser salvos. Isso não implica que todos têm acesso agora a Deus. Isso implica que todos aqueles que creem em Cristo chegam à presença de Deus com Cristo. Isso é uma coisa que no Antigo Testamento era muito claro e hoje também é claro. Ninguém chega na presença de Deus se não for através do sangue do Cordeiro. Ninguém entra na presença de Deus se não for com Jesus. E isso tem um peso. Quando Cristo morre na cruz, o véu é rompido. Aquele véu que o sacerdote podia adentrar uma vez por ano foi rompido. Hoje nós temos acesso ao Pai todos os dias e toda hora, em todo momento. Porém, nós só temos acesso ao Pai se for mediante ao sangue de Cristo. E esse sangue nos implica a viver essa vida santa. Termos essa consciência de que somos filhos e filhos adotados por Cristo nos faz ter esse peso de que nós devemos ter uma vida santa. Amanhã, quando acabar o culto, e aqui as palavras é fácil de falar, a igreja é fácil, todo mundo crê nas mesmas coisas, mas amanhã, quando nós estivermos no nosso serviço, quando nós estivermos na nossa casa, no nosso quarto, nós temos que lembrar que nós valemos o preço do sangue de Cristo na cruz. Como que nós vamos viver com esse peso? Nós vamos viver com a vontade de continuar a nossa vida antiga, ou nós vamos lembrar que um cordeiro precisou morrer para que os nossos pecados fossem apagados e que a ira de Deus fosse aplacada? Nós vamos viver com esse pensamento, ou nós vamos viver, é por status, eu sou crente porque meu pai é crente, porque minha mãe é crente? Ou nós vamos viver porque eu realmente sei o que Cristo passou, o que Cristo viveu e o que Deus fez nele? Isso é um peso. Quando nós aceitamos Jesus, nós não aceitamos um status, nós não aceitamos um nome. Nós aceitamos uma vida, uma mudança de vida. Nós nadamos na contramão do mundo. E isso gera em nós, e tem que gerar em nós, santificação. Tem que gerar santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Através de Cristo, e quando nós aceitamos a Ele, é através da santidade que nós vemos Deus. Jesus, Ele nos salva, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele também nos santifica. E é essa santidade que nos leva até o Pai. Amanhã, quando tudo passar e que nós chegarmos no nosso trabalho, lembre que a gente não é igual. Nós não somos iguais àquelas pessoas. Quando nós estivermos em casa, quando nós estivermos no nosso quarto, lembre, Cristo, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Não somente para perdoar os nossos pecados, mas para aplacar a ira de Deus. A morte de Cristo, ela foi aplacamento da ira de um Deus que é justo, que é amor, mas também que Ele ira. A Yas leu muito bem o Salmo 145, que vai falar que Deus, Ele é tardio em irar-se. E Ele realmente é tardio em irar-se. A gente vai ver que Deus, Ele demorou uns bons anos até enviar Jesus para aplacar a ira dele. E pronto, Ele está demorando alguns bons anos para voltar, para derramar de novo a sua ira. Mas quando Jesus voltar, não queira ficar. Porque a ira de Deus que foi derramada na cruz do Calvário será derramada na humanidade. E nós que estivermos debaixo do sangue de Cristo, nós não temos mais condenação nenhuma. Agora, para quem não está debaixo do sangue de Cristo, esse daí estará debaixo da ira de Deus. E pronto, irmãos, eu agradeço pela oportunidade, acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e que os irmãos lembrem que a vida cristã, ela é uma vida de santidade, é uma vida de busca incessante pela santidade. E com isso eu agradeço em nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é fiel, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és santo, Jesus. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, onde o Senhor falou poderosamente ao coração de cada irmão aqui nessa manhã, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a andar em santidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer as aflições dessa vida, desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a ser parecidos contigo, Pai. Pai, queremos, ó Pai, andar sempre perseverantes em Ti, Deus, firmes na caminhada, dando passos de fé contigo, Senhor, entendendo os Teus propósitos para a nossa vida. Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor, na caminhada, que nós possamos, ó Pai, ser a cada dia luz nesse mundo de trevas, nesse mundo que nos odeia, nesse mundo que vira as costas para Ti, mas que possamos, ó Pai, expandir e espalhar o Teu Evangelho, o Evangelho de salvação, as boas notícias, falando que Jesus é aquele único que pode salvar e resgatar o homem do lamaçal do pecado. Senhor, nos leva em paz para as nossas casas, para os nossos lares. Nos dá, ó Deus, um restante de domingo abençoado para a honra e glória do Teu nome. Nos dá, ó Deus, uma continuidade de semana abençoada para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que precisam de um cuidado especial Teu, que estão agora precisando, Senhor, de uma intervenção Tua na área da saúde. Aqueles nossos irmãos que estão mais fracos na fé também, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, e nos fortalece como igreja, Senhor. Nos fortalece como família, Deus. E muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigado porque Tu és fiel. Assim te pedimos e te agradecemos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o